Fala aí pessoal, boa noite, bem-vindo aqui ao canal Ranking Fis. Esse é um vídeo muito importante aqui para o canal, porque é o primeiro vídeo também que eu estou gravando para vocês. É... Bem, como tudo começou, na verdade, meu nome é Adriano, eu sempre tive muita facilidade com planilhas e já trabalho já com planilhas há mais ou menos 20 anos. E quando eu entrei agora no mundo dos fundos imobiliários, e principalmente dos indicadores fundamentalistas, então eu tentei achar uma forma de organizar tudo automaticamente, para ficar fácil a tomada de decisão, tanto para compra de um fundo novo, para identificar se ele está em oportunidade ou não, como o que era mais difícil para mim era o reaporte, quando caía os dividendos na conta, para entender aonde recolocar os dividendos. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma manual, né, de uma forma a criar um ranking e finalmente deu certo. E eu estou aqui com satisfação para compartilhar com vocês a forma como eu faço a minha seleção para reaporte de dividendos. Isso não é uma recomendação de investimento, é simplesmente para compartilhar com vocês a forma que eu faço. Esse ranking, o mais bacana, eu vou deixá-lo ao vivo, correndo todos os dias no horário que o pregão estiver aberto. Então, se você se inscrever aí no canal, você vai poder acompanhar em tempo real o ranking, o que está subindo, o que está descendo, qual que está tomando a primeira posição ou não. Então eu vou mostrar aqui rapidamente como que é a construção desse ranking. Muito bem. Nós temos aqui esse formato. Basicamente esse formato é o que você vai ver aí na sua televisão, no seu tablet, quando você entrar nas lives, que de novo ocorrem todos os dias, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Então, esse é o formato. Basicamente, vocês vão ver aqui em cima que tem alguns filtros, tá? Nesse caso, eu filtrei aqui para vocês, só como exemplo, os fundos logísticos. Eu gosto muito da parte de galpões logísticos. Acho que tem tudo a ver com o Brasil, né? Mercado Livre e essas empresas de estocagem. E aonde tem uma série de fundos de galpões logísticos. Qual é bom? Qual é ruim? Qual está descontado? Qual está caro? Então, para saber, o que eu fiz aqui para vocês entenderem? Eu peguei aquele universo de fundos e eu cortei tudo que era muito ruim ou tudo que estava fora da curva. Vou dar um exemplo. O que tinha ali liquidez abaixo de 100 mil reais por dia caiu fora. O que tinha PVP acima de 5 caiu fora também. Para ficar simplesmente com fundos que é possível a gente trabalhar, que não estão discrepantes na curva. Então, olhando aqui na planilha, depois de feito esse corte, eu aplico alguns filtros. Por exemplo, eu quero filtrar aqui fundos que estão acima de R$ 1 milhão negociados por dia de liquidez. Então ele filtrou para mim, atendeu o filtro. Eu quero o preço sobre o valor patrimonial entre 0,7 e 1,02, tá? Eu quero um dividend yield anual acima ou igual a 6%, correto? Então, eu tendo esses filtros aqui, ele vai identificar para mim aqui, ó, nessa coluninha, o que atende e o que não atende. Ah, Adriano, ele não atendeu aqui o seu filtro. Então é um fundo ruim? Não necessariamente. Pode ser um fundo bom, só que simplesmente ou ele está muito caro, o PVP, ou ele está muito descontado, descontado até num ponto de ser perigoso, correto? Então, com isso,
né? A gente tem aqui a liquidez, o PVP, o dividend yield. Esses são três indicadores fundamentalistas que eu uso para fazer um ranking. Eu criei uma metodologia aqui, minha, onde eu pego o pior para o menor e ele atribui uma nota. Então ele atribui uma nota pela liquidez, que está também, de certa forma, relacionado ao número de cotistas que estão atuando nesse fundo. Então um fundo que tem bastante liquidez significa o quê? Que ele também tem bastante cotista. Então é um fundo que as pessoas aplicam. Não é para ser um fundo ruim, correto? O PVP, né? Isso é muito importante. Vamos lembrar daquela regrinha. PVP igual a 1, o fundo está no seu preço justo. PVP abaixo de 1, ele está descontado. PVP acima de 1, ele está caro. E aí eu tenho umas regras para mim. Eu coloquei aqui no filtro 1.02. Sim, porque um fundo de tijolo, por exemplo, estando 1.02, 1.03, ele ainda pode estar descontado, dependendo de como você analisa. Pode ser um fundo bom, porém está um pouquinho acima do valor patrimonial. Lembra que os fundos de tijolo têm reavaliação patrimonial todo ano. Então esse número ele tende a ser reajustado, tá? De tempos em tempos. E claro, o dividend yield aqui, né, para os últimos 12 meses é o pagamento aqui. E aí ele faz um ranking também, uma pontuação, o que paga mais, ele pontua melhor, ele vai lá para cima. A somatória dessas notas vai dar a classificação do ranking do fundo. Só que daí eu incluí algo mais nessa planilha aqui, que é aí que começa a ficar bacana. Eu pus essa tendência, né? A gente sabe que estamos agora em setembro de 2024 e estamos tendo uma queda nos fundos aqui bem significativa. Então a gente consegue ver aqui nos últimos 360 dias qual é a tendência desse fundo aqui. Isso é bacana, ajuda a dar uma ideia se ele está descontado ou não. Porém, eu fui além. Eu criei essa outra coluna aqui, você pode ver mínimo e máximo. O que é isso aqui? Imagina aqui esse primeiro fundo, o BTLG, correto? O máximo que ele atingiu nesse tempo todo foi esse valor. Eu não sei qual é esse valor, ele calculou aqui para mim. E a mínima que ele atingiu foi esse outro valor aqui, tá? Embaixo aqui. Você pode ver meu mouse. Essa mínima e a máxima significa a variação entre o mínimo dos últimos 360 dias e o máximo. O que significa então? O fundo BTLG ele está muito próximo da mínima que ele já chegou. Então olha que interessante. Sim, ele está descontado de acordo com o último ano do fundo. Então ele está descontado, pode ser uma boa oportunidade aqui para entrar. Vamos ver alguns outros aqui. LVBI está descontado. Olha o BRCO. O BRCO está na mínima dos últimos 360 dias aqui. Outro aqui, PATL11. Ele está hoje no menor valor dos últimos 360 dias. É um fundo bom para entrar? Só com isso não dá para saber. Vocês têm que ler o relatório gerencial, tem que entender o que esse fundo faz, para onde ele quer ir, correto? Mas esse ranking te dá um norte do que está descontado, do que não está descontado. Seguindo aqui, eu tenho o valor atual. Esse valor é atualizado durante o dia, correto? Ele usa o Google Finance, então ele tem um atraso de 15 minutos nessa cotação com a cotação real. Porém, ele te dá uma indicação muito boa se esse fundo está subindo ou está baixando. Seguindo aqui no ranking, eu tenho a Datacom. Então, ele pegou a última Datacom, né? Muito bacana isso. E aí ele te joga aqui na frente o histórico de dividendo dos últimos 12 meses. Então olha que bacana o fundo BTLG.
Nos últimos 12 meses, ele foi pagando ali em torno de 0,75, alguma coisa. Ele pagou parcelas extraordinárias, pode ser de algum lucro que ele acabou dividindo ali o valor do lucro, né, como dividendo. Voltou a pagar lá os seus 0,75 e agora, nesse último mês, ele pagou 0,78, que é mais do que ele vinha pagando antes. E esse valor representa 0,80 do valor atual do FI. Então, olha que bacana, o yield do mês ele vai reajustando com a cotação também, né? Então, o BTLG na cotação atual está pagando 0,8 ao mês. Vamos dar uma olhada aqui o que mais tem, ó. O GGRC está pagando 0,86 ao mês. Adriano, esse valor é um valor recorrente? Vai pagar sempre? Somente olhando aqui não dá para saber. Você tem que ver o relatório gerencial e ver se ele está pagando parcelas extras, se ele está tirando o dinheiro do caixa para inteirar esse valor. Então tem uma série de coisas que você tem que ficar de olho aí no relatório gerencial, correto? Aí para ajudar você numa tomada de decisão, baseado na última data a data que ele anunciou o pagamento, eu calculo qual será a próxima data com. Então, olha que interessante. O BTLG pagou no dia 13, tá? O próximo anúncio será a daqui mais ou menos 18 dias. Então, se eu vou ter que comprar, e eu, por exemplo, tenho na minha carteira BTLG e eu tenho LVBI na minha carteira, qual que eu vou comprar? Eventualmente, se eu estou feliz com os dois, eu posso comprar o que vai ter a data com mais próxima. Que eu compro, já anuncia a data com, eu vou receber esse dinheiro antes. É bacaninha, né? Na tomada de decisão ajuda bastante. E depois aqui eu tenho como informativo também o número de imóveis desse fundo e a porcentagem de vacância, correto? Como eu falei, tem lives todos os dias correndo esses fundos. Ele fica mudando de minuto em minuto o segmento. Então você consegue ver aqui, ó, no agronegócio. O único que me atende os filtros é o RZTR, tá? E ele está na mínima histórica. Então é um fundo que pode de repente estar em oportunidade. A gestora não é das piores, é um fundo ok, ele tem pago 0,99 ao mês, é um excelente retorno desse fundo imobiliário. E aqui fica fácil a tomada de decisão. De novo, não estou recomendando, mas é apenas uma ferramenta adicional e de graça que eu estou passando para você. É o jeito que eu analiso fundos que eu estou disponibilizando para vocês aí no YouTube. Então, vamos ver mais um aqui, só para terminar. A parte de Fiagro. Fiagro é muito bacana aqui no Brasil. Andou tendo uns probleminhas aí ultimamente, né? Mas olha que legal. Ele monta o ranking de Fiagro. Eu gosto muito do Rura 11, tá? Tenho a liquidez dele aqui toda. Ele está chegando em oportunidade aqui. Eu confesso que eu estou esperando cair um pouco mais para entrar no Rura 11, mas isso sou eu. Tem todo o histórico de dividendo deles aqui e hoje ele está pagando 1,02 ao mês. É um baita retorno isso aqui. E daqui a 5 dias ele vai ter outra Datacom. Então é bom para uma tomada de decisão. Tome cuidado analisando fundo, pessoal. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, fundos de CRI, tá? Nem sempre o melhor fundo está na melhor classificação. Por exemplo, fundo de CRI. Quem está na liderança aqui é o IRDM. A gente sabe que o IRDM teve problema recentemente. Por isso, ele está muito descontado. Ele está praticamente nas mínimas históricas. Ele está com muito desconto. Ele tem um alto dividend yield aqui, pelo fato de ser um índice, um fundo high yield, né?
Então ele envolve muito risco esse fundo. Vale a pena entrar? Não sei. Ele está descontado, mas aí tem que ler o relatório, ver a gestora e ver se vale a pena, tá bom? Então é tomar muito cuidado com também nessa seleção. De novo, o ranking vai te dar um norte, mas a decisão cabe a você parar e estudar se realmente vale a pena. Bom, então por hoje é isso, para não me alongar muito. De novo, muito bem-vindo aqui ao canal Ranking FIS. Meu nome é Adriano e minha intenção é estar sempre aqui dando algumas dicas para vocês da utilização do ranking. Eu gosto muito da parte de planilhas, então logo mais eu venho disponibilizando planilhas aí para vocês, para que façam as análises na sua própria casa, né? Conforme eu for criando, eu vou disponibilizando, eu faço um vídeo. E todos os dias tem essa live, ele fica disponível então das 10 da manhã até as 5 da tarde, enquanto o mercado está aberto, ela vai se atualizando aí. Belezinha, pessoal? Se inscreve aí, dá uma força aí no canal nosso e espero que vocês gostem do conteúdo. É um conteúdo precioso isso aqui. Me levou muito tempo para construir e automatizar tudo isso. Então, espero que vocês desfrutem e gostem. Qualquer coisa deixa aí no comentário aí, que qualquer recomendação, sugestão será muito bem-vindo. Forte abraço a todos, se cuidem.